Ivânia, por favor, pode fazer a leitura. Ok. Boa noite a todos. Do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. No item 65. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ensina a filosofia popular. Isto é um convite ao comedimento, a uma posição sem extremismos. Toda vez que te apaixonas e tomas uma postura exagerada, cometes os mesmos erros que censuras nas outras. O meio-termo em matéria de discussão é uma situação ideal, não por comodidade ou medo, mas porque desconheces a questão na profundidade que exige. Um comportamento equilibrado se revela nos momentos em que são tomadas as decisões e assumidas as posturas. Minha percepção da página como ela fala aqui, para mim, me chamou bem a atenção a questão do equilíbrio mesmo, por conta, o equilíbrio diário, né? A tentativa do equilíbrio diário em nossas ações, né? Por tudo. E principalmente aqui esse finalzinho, quando fala assim, não por comodidade ou medo, mas porque desconheces a questão na profundidade que exige. Porque muitas vezes o outro te provoca porque ele não está bem, ou passando por uma situação delicada e acaba tentando te desequilibrar, tentando tirar do eixo. Então, nesse momento, você ter o equilíbrio de calar, dependendo da situação, óbvio, mas de tentar não revidar, você ali está controlando a situação e ajudando até aquele irmão, porque em muitos casos ele está precisando de auxílio. E aí a gente não conhece o que ele está passando, né? O que aquela pessoa está passando. Então eu acho que aqui chamou muito isso para você ter esse olhar para o outro, né? E foi essa percepção que eu tive. Obrigada. Obrigado, Silvânia. De fato, nós já estudamos acho que umas 2 semanas atrás, no Evangelho, em que ele falou exatamente isso, da responsabilidade que nós temos e o cuidado que nós temos que ter quando nós exprimimos os nossos pensamentos em relação ao outro, as nossas conversações, porque isso pode desencadear no outro ações danosas, né? E aí seríamos responsáveis pelas consequências daquilo que acabamos promovendo, né, ou estimulando na ação do outro. Então, essa mensagem da Joana, ela vem também corroborar com essa ideia do Evangelho, né? Ou seja, se nós não pudermos, com a nossa palavra, contribuir para que a harmonia, a fortaleza de ânimo, né, ou algum benefício possa ser construído a partir da nossa fala, melhor então que a gente modere as palavras, né? Modere se o momento é o adequado, como ela fala aqui na mensagem, né? Então a gente tem que ter sim esse cuidado, essa atenção, essa perspicácia de saber se é o momento certo e como levar determinadas situações ao outro, que isso pode trazer consequências desagradáveis, né? Então, realmente é algo que a gente tem que ter muito cuidado, muita prudência. Obrigado, Silvane. Vamos então à nossa prece. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, agradecer por mais essa oportunidade de estudo, que possamos, né, estar juntos nesse ano de 2024, com esse mesmo desejo do aprendizado, de nos cada vez mais nos colocarmos à disposição da doutrina, né? Aprendendo e colocando em prática. Agradecemos toda a espiritualidade linda de nossos mentores e que a noite de hoje seja uma noite de muita paz e de muito estudo. Que Jesus nos ampare. Que assim seja. Que assim seja. Georgia, Nassif, sejam bem-vindos. Ok?
Margarete, fica de olho, então, na entrada do pessoal, por favor. Pode Aí, deixar, estou fazendo aqui a citação. ok. Então, Marcela, você será a nossa oradora de hoje. Vamos lá. Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da Lei da Igualdade, e hoje a questão é de número 814, Provas da Riqueza e da Miséria. Por que Deus deu a uns as riquezas e o poder, e a outros a miséria? Para testá-los, a cada um de uma maneira diferente. Aliás, como sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes nelas sucumbem. Isso aí. Então, veja como é importante o conhecimento e o estudo da doutrina, porque essa informação muda completamente a nossa visão em relação à nossa própria vida. A gente sabe que nem todos, né, não é 100% dos casos, que o espírito escolhe as suas provas, a não ser que a gente considere que as consequências naturais dos nossos atos acabam se transformando como uma reação natural ou um efeito natural daquilo que nós construímos pelas nossas escolhas, né? Escolhas de vidas passadas. E, como consequência, nós viveremos determinadas experiências, algumas dolorosas, algumas menos dolorosas, e outras até prazerosas. Então, mas aqui a resposta, ele fala, né, que muitas delas, né, essas provas, foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, o fato de nós, aqueles que conseguem, né, participar do seu planejamento, escolher as suas provas, não significa que nós tenhamos sucesso. Muitas vezes a gente vai arriscar. Não, eu acho que eu sou capaz de fazer. E aí, quando a gente encarna, primeiro vem o esquecimento, depois vem as influências do meio, vem as nossas próprias fraquezas, né? E aí, como ele fala, frequentemente a gente sucumbe. E aí vamos precisar de mais de uma existência para vivermos aquela mesma experiência, para então sairmos vitoriosos. Mas o que é importante aqui é que existe uma participação nossa naquilo que vamos vivenciar em cada encarnação. Tudo bem? Beleza? Tiraríamos aí apenas aqueles que são compulsórios, né? Os compulsórios, infelizmente, pela sua condição bastante comprometida, não participam desse planejamento. Então, as experiências serão, como o nome diz, compulsórias, né? Impostas para que ele possa experimentar aqui aquelas experiências programadas pela misericórdia divina. Vamos adiante. Mauro, Oi, Rosini. deixa eu falar uma experiência que ontem eu até lembrei. Eu tenho um primo que ele pega caranguejo, né? A gente mora numa ilha e ele pega caranguejo. Aí ele recebeu uma indenização, tem coisa de uns 2 anos. Uma indenização boa aí do derramamento de óleo, dessas coisas todas que estavam dando, o governo estava dando. Aí ele foi, o que que ele fez? Ele acho que ele ganhou centos quebradinhos de mil e não fez nada. Aí ele comprou um barco a uma pessoa que valia, botar, nem 10.000 reais, né? Ele deu 50 mil nesse um barco com um rancho, um pedacinho de uma casinha para colocar o barco. Ele deu 50 mil, uma coisa que valia 10. Aí ontem eu fui no mercadinho, também na outra comunidade, e esse mercadinho era desse rapaz que ele, meu primo, comprou esse barco. Ele, com esse dinheiro, ele abriu um mercadinho bonzinho e cheio de empregado, deu oportunidade a uma porção de gente. Meu primo, sem nada, duro, voltou a pegar o caranguejo novamente dele. O que foi isso? Ué, foi o que nós acabamos de estudar no início desse capítulo, né? Que
por mais que nós pudéssemos imaginar que as riquezas fossem distribuídas de forma igualitária, em pouco tempo elas estariam novamente centralizadas. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Algumas têm maior habilidade em transformar aquele recurso e multiplicá-lo, e outros apenas usufruí-lo até que acabe. Foi o caso do seu primo, Uhum. né? Foi Então, isso. esse soube usar o dinheiro, né? Uhum. Ele multiplicou, gerou emprego, né? E está crescendo, a Uhum. multiplicação dos talentos. O seu primo não. O seu primo não soube usá-lo da mesma maneira, que é natural, né? As pessoas não são iguais, mas acabou perdendo uma oportunidade boa, né? De fazer algo que desse a ele uma certa tranquilidade. Foi isso. E até, talvez até sair do local onde que ele, né, onde que mora, também, porque dava para fazer isso, né? E voltou a pegar o caranguejo novamente, está no mangue novamente. Pois é. Tá aí. Vamos adiante? Questão 815. Qual das duas provas é a mais temível para o homem? A da desgraça ou a da fortuna? Ambas o são. A miséria provoca queixa contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. É isso aí. Então, às vezes, a gente tem uma ideia falsa de que as pessoas que não têm problemas financeiros têm uma vida tranquila, o que não é verdade, né? Quantas e quantas pessoas que não tinham nenhum problema financeiro acabaram com a própria vida, né, por uma série de outros problemas de maior dificuldade de solução. Então, cada um traz consigo um arcabouço de experiências apenas. Essas experiências, todas, elas visam apenas um propósito: nós nos transformarmos e alcançarmos uma condição mais feliz. Na dificuldade, vamos viver algumas experiências, exercitar e desenvolver algumas habilidades e até mesmo questões morais. Na outra, na riqueza, a mesma coisa, né? Vamos ter a oportunidade também de viver algumas experiências que somente nessa condição são possíveis, e por meio delas também desenvolvermos, nos reeducarmos e crescermos. Tanto uma quanto a outra pode nos elevar ou pode nos atrapalhar. Tudo depende do uso que nós vamos fazer. Então, não existe facilidade ou dificuldade numa e na outra. Depende como nós vamos lidar, né, em cada uma delas. Beleza? Diga, Rosângela. Eu estava lembrando aqui de um filme, acho que é Todo-Poderoso, com Jim Carrey, que Deus dá os poderes para ele, né? É, Para resolver. É perfeito aquele filme, né? Tudo que as pessoas pediam, ele concedia. concedia. Estava E sem aí paciência, né? foi uma loucura, né? Porque todo mundo ganhou na loteria, né? Foi um caos. E aí ele pede ajuda a Deus novamente, né? Para restaurar a ordem. É E, verdade. o meu psicólogo já falava, né? Ele fala que a gente não sabe pedir, né? A gente não sabe o que realmente é bom para a gente. E agora, nesse final de ano, aquela loucura, né? Todo mundo jogando na Mega Sena para Pois é, ficar milionário. essa é uma situação, né? As pessoas jogam, cada uma com um propósito bastante distinto, né? E algumas delas, não, algumas, né, acho que tiveram 4 ou 5 vencedores, eu acho, né? Pelo menos foi o que deu na notícia. O que essas pessoas vão fazer com esse recurso? Eu vou pegar o exemplo da Roseni. Será que vão sair da condição de catar caranguejo e daqui a pouco voltar a catar caranguejo? Ou vão fazer igual o outro, né? Vão construir outros meios, né, de, com isso, gerar emprego, dar oportunidade de dignidade às pessoas,
né, fazer o bem com esse recurso. É uma oportunidade, apenas é isso, né? Ah, Deus foi bondoso. Não, Deus não foi bondoso. Deus apenas deu a experiência que aquelas pessoas precisam, né, para que elas possam fazer o melhor uso desse recurso em seu benefício, porque no momento que nós fazemos o benefício a alguém, gente, o primeiro beneficiado somos nós. Essa ideia de querer só para si, que é o egoísmo, né? Ela não é inteligente, ok? Porque quando você restringe isso apenas a você, você não está se beneficiando. Espiritualmente, com certeza, não. Materialmente, até talvez, mas espiritualmente, não. Então, você sai dessa vida achando que estava por cima da carne seca, quando chega na espiritualidade, vai se deparar com a realidade. E aí você está pior do que aquele que, porventura, foi seu empregado. Então, veja como são as coisas. Então, se nós desenvolvermos esse olhar, né, que estamos aqui estudando exatamente para isso, entendendo a vida por um outro aspecto, por um outro lado, e usarmos os recursos que estão à nossa volta em função desse benefício, né, em busca desse crescimento espiritual, tudo ganha outro sentido, ganha outro peso, né? E assim a gente consegue lidar melhor, né, em todas as situações, em todas. Mesmo as de relacionamento, elas vão ganhar uma outra perspectiva. Terminou, Rosângela? Mas só concluindo, Mauro, é, eu penso assim que a maioria das pessoas que adquirem, né, esse tipo de benefício, né, financeiro através, né, dessas situações, porque é muito dinheiro, né? Geralmente é muito dinheiro. E por mais que você gaste, por mais que você tenha boas intenções, eu acho que você acaba atraindo, né, muitas coisas ruins também, né? Porque o dinheiro está ali e aí vem aqueles seres, aquelas pessoas que, né, vêm atrás do benefício e dizendo que vão ajudar você a fazer coisas boas, enfim. É, a maioria das pessoas não sabem, né, o que vão fazer. Como vai administrar tanto dinheiro, né? É, A princípio vai se beneficiar, eu vou comprar isso, aquilo, nananana, né? Ah, agora eu vou ajudar. Vou ajudar como? Por exemplo, a minha irmã jogou lá, não sei o quê. Ah, eu sempre quis ter meus programas sociais com esporte, né? Com esporte. Ah, então eu vou fazer o quê? Vou fazer um centro esportivo, vou fazer. Só que ela vai precisar de outras pessoas para fazer isso. E aí é que pode vir, né, aqueles que querem se beneficiar, né, tirar proveito daquilo, te envolver. Eu acho que mas o está no problema, pacote, obviamente, Rosângela. não é o dinheiro. Não é o dinheiro, são os que estão envolvidos nisso tudo. Mas isso faz parte da experiência, Rosângela. É verdade. Isso é que faz parte, ué. Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai lidar com essas pessoas? É Aham. natural, não é? Nós precisamos uns dos outros exatamente para que a gente avance, né? Para que a gente possa progredir. Então, se a gente se cercear em função disso, ninguém faz nada. O que você tem que aprender é fazer, hoje em dia, né? A gente até tem um nome bonito, que é gestão de pessoas, gestão de competências, né? Isso serve também, né, para a nossa vida comum, não só na vida corporativa, né? Mas na vida comum também a gente pode fazer isso, usar isso, né? Então, analisar bem as pessoas que você vai ter ao seu lado, né? Não aprender a tomar decisões de forma consciente, não de forma impulsiva. Então, é a história da multiplicação dos talentos, parábola dos talentos, é exatamente isso, né? Então, se essa pessoa, as pessoas que ganharam, não ganharam por sorte, porque sorte não existe, nem sorte nem azar, né?
Ou seja, aquela experiência, a partir daquela data, vai direcionar a vida delas. O que elas vão fazer vai ser a projeção para o futuro. Ah, mas é muito dinheiro, o dinheiro não acaba. Acaba. Quantas fortunas acabaram? Né? Acaba. Se mal administrada, acaba. Depois a gente vai ver o que vai acontecer. Diga, Ronald. Tem até um ditado que diz, né, que o ser humano ele passa metade da vida, perde até a saúde para juntar dinheiro. Aí, na outra metade, ele perde o dinheiro para tentar conquistar a saúde. É É, bem por aí. é. Diga, Silvânia. Mauro, nessa situação aí, o primo da Roseni, ele pode ter sido um instrumento para que esse dinheiro chegasse às mãos desse outro rapaz que tem o talento para lidar com isso, e esse outro rapaz ajudar as pessoas, dando emprego. Não pode também ter sido dessa Pode, maneira? Porque se ele pode. não tem o talento para administrar, ele teve pelo menos a, tipo assim, comprou, pagou muito mais, mas olha como foi, o outro foi, Bem ajudou a pessoa, aplicado. não é? Não Pode, pode? pode. Então, pode. Tudo pode. Por isso que eu digo sempre, gente, em termos de espiritualidade, de intervenção divina, nunca existirá receita de bolo. Nunca. Em situação nenhuma. Uma situação não se aplica identicamente a alguém, a outra pessoa. Né? Porque somos pessoas diferentes, temos as consequências são diferentes das nossas ações e a forma de corrigir também. Então, nunca existirá uma receita de bolo. Então, tudo é possível. Tudo é possível. Não estamos dizendo que seja, mas é possível. Então, essa sua teoria é possível, sim. Como também é possível que ele tenha recebido esse recurso para fazer outra coisa e não soube fazer. Também é possível. Né? Então, existe aí uma. Só vamos saber a realidade, nós não, ele, quando desencarnar e chegar lá e fizer o balanço da vida. Ai, caramba! Era para me ter feito isso aqui. Não, Porque Mauro, também, Mauro, ele não ajudou as irmãs, não ajudou a família, entendeu? Ele foi Ele, egoísta. ele e eu não vejo ele revoltado, não, sabe? A pessoa assim, revoltada, que voltei o caranguejo novamente. Não vejo, não. E eu É, então, conheci esse rapaz ontem do mercado, sabe? Mercadinho bonitinho, um movimento bom. Aí parabenizei a ele, falei assim: olha, o precinho está ótimo, porque já trabalhei em mercado, né? O precinho está ótimo, gostei muito aqui do seu mercado. Ele, seja bem-vindo, que vem bom. sempre aí. Aí que meu irmão falou: foi ele que o nosso primo pagou além do preço lá do barco e do rancho, né? Aí o é Mauro, isso. mas Oi. também ele pode ter tido, tipo, ele poderia estar ali quitando um comprometimento espiritual de outra existência, né? Quem sabe ele não lesou essa pessoa lá atrás e ali estava fazendo uma forma de reparar, né? Estava Também reparando. pode. Pode ser, né? Também pode. Pode uma opção de coisa. É o que eu digo. Quem vai saber o que foi na realidade? Ele, quando desencarnar. Quando ele desencarnar, ele vai saber. Se ele quiser contar, aí ele volta e conta. Né? Se não, vai ficar por conta dele aí o desfecho dessa história. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos adiante. Pergunta 816. Se o rico está sujeito a maiores tentações, também não dispõe de mais meios de fazer o bem? É justamente isso que ele nem sempre faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna, e ele julga nunca ter o suficiente para si. Ok. Está vendo aí? Olha a consequência natural, né? É isso aqui, ó, e foi o que aconteceu. Ó, né? Mas é justamente o que nem sempre acontece. Ou seja, é para fazer o bem, mas na maioria das vezes não é o que acontece. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Né? Dizem, né, que a nossa necessidade ela é marginal.
Como é que isso acontece? Você tem, vou dar o exemplo do Roberto Carlos, tá? Ele queria ter um iate. Aí ele teve Lady Laura 1. Alcançou o objetivo dele, teve o iate, Lady Laura 1. Aí ficou pequeno. Não, esse iate agora está pequeno, quero maior. Fez o Lady Laura 2. Né? Depois de um tempo, não, está pequeno, quero um ainda maior. Fez o Lady Laura 3. Então, é isso aqui. A necessidade ela é marginal. Quando não controlada, quando a gente não consegue administrar de forma adequada essas nossas expectativas, né, elas vão cada vez se ampliando mais. E é o que ele está nos respondendo aqui. Então, de novo, Silvana, tudo que você falou é possível, sim. Está dentro de uma realidade bastante crível. Só que, como nos diz aqui os espíritos, tudo que nós fizermos, temos que ter em vista que deva servir para o nosso progresso. Então, a Regina falou, tinha tantas irmãs ali precisando, né? E muito provavelmente muitas dessas irmãs o ajudaram, né, nas suas dificuldades, por que não agora retribuir? Também poderia ser uma maneira de retribuição para as irmãs, né? Que vieram ali com ele num compromisso espiritual. Então, mais um caso que poderia caber aí nessa história, né? Diga, Flavinha. Ô, Mauro, você citou o caso do Roberto Carlos aí. Eu estou trabalhando aqui em Juiz de Fora, no lugar onde acontecem shows, eventos. Dia 19/10 teve um show do Roberto Carlos aqui. Vocês não têm noção, gente, como que esse povo é assim. Acho que eles pensam que eles nunca vão morrer, que são assim o rei da terra. Esse nome rei que dão para ele. Vocês têm que ver as exigências de camarim, essas coisas assim. Ninguém pode ver o cara. Devia ter uns 30 seguranças do Roberto Carlos dentro das Palminas aqui em Juiz de Fora, porque ninguém podia ver ele fora do palco. Então, assim, é muito. O dinheiro traz sucesso para esse povo, mas o orgulho e a soberba sobe a cabeça de uma tal maneira que eu ficava olhando aquilo lá. Eu estou no escritório, então, assim, né? Conversei até com o empresário dele e tudo. Gente, é muita coisa, assim, que vocês não têm nem noção. Como que esse Pois é, povo é. então, é o que está aqui na resposta, né? Apesar de. Falando dele, porque a gente pegou ele por exemplo, né? Mas podia ser tantos outros aí. Uhum, São pessoas uhum. que vieram de uma vida normal, né? Humilde e tal, deveriam saber controlar isso, deveriam saber medir as suas contribuições, né, em relação ao que ele já foi, que ele viu passar, aonde ele chegou e ajudar as pessoas que ainda estão naquela condição que ele começou. Outro Eu não exemplo, escuto falar que ele ajuda ninguém. Se ele ajudar alguma instituição, tem aquela, a gente sabe talvez daquela ele parte, faça né, de que a sua maioria da forma direita anônima, faz. né? A gente não Se pode fizer, julgar tá também. ótimo, mas É. O André água Bocelli, mineral para lavar a mão. Água mineral para lavar a mão. Tem gente que não tem água nem para beber, meu Deus. é, o André Bocelli, né, esse tenor, ele foi alguém que também veio muita dificuldade, né? Tentou várias oportunidades aí até ele chegar ao sucesso. Ele perdeu a visão ainda jovem, né? Ele nasceu normal, com a visão normal, e perdeu a visão e conseguiu desenvolver a questão do canto e tal, e hoje é esse fenômeno que é o tenor André Bocelli. Ele construiu um patrimônio material gigantesco, um império mesmo, né, financeiro. E ele tem vários projetos sociais espalhados pelo mundo, né? Ele vai, os projetos chegam até ele, analisa e ele direciona recursos para esses projetos. Então, é alguém que está fazendo multiplicar, né? Está fazendo aquilo que nos orienta aqui a espiritualidade, né? A doutrina. Ou seja, o recurso chegou à mão dele, claro que ele tem um patrimônio fenomenal, mas ele usa parte desse recurso para promover o bem, né? Ou diminuir a necessidade dos seus irmãos, né? Esse deveria ser o papel, né? Como nos orienta aqui a doutrina. Diga, Rosângela.
Não, é que a colega falou do Roberto Carlos, e eu lembrei imediatamente que, eu ouvindo aqui uma palestra no YouTube, foi citado o nome, a história daquele. Como era o nome do gigante deitado que chamava? Gerando Mendonça. Exato. E aí o palestrante falando, procura saber quem foi Jerônimo. Aí eu fui e vi, né, a história dele. Nossa, é incrível, né? E ele, na biografia, né, dele, foi falado que ele estava né, já estava acamado, né, e tudo mais. E o Divaldo, e ele foi até o Divaldo, não, até Chico, e falou que ele teve que parar a obra, né, do Instituto, ou alguma coisa que ele estava lá construindo. É, na época, acho que era uma creche, né? E não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. E aí ele disse que foi até Chico, e Chico, lá pelo jeito dele, que ele falou, né, que não falou diretamente, mas enfim, quem ajudou foi o Roberto Carlos. Roberto Carlos deu todo o dinheiro, e na época ele falou que deu para finalizar todo o projeto e ainda sobrou, né, por um bom tempo, mas foi o Roberto Carlos que ajudou na época aquele. Ele disse É, que ele foi no Que bom. Canecão lá deitado, né? é. E quando o Roberto O, soube que ele estava lá, o fez Roberto tudo por ele. visitava o Chico de tempos em tempos. Exato, Ele exatamente. tinha o Exatamente. Chico em muita alta consideração. Então, provavelmente, o Chico fez chegar até o Roberto Carlos, né, essa necessidade, e por ter vindo do Chico, provavelmente, ele deve ter aquecido e ajudado, É, né? Ótimo que seja tanto assim. tanto Ótimo que é que seja quando assim. ele estava lá na porta do Canecão, ele falou, né? Ele falou, não, você numa dessas visitas, né? Eu acho que ele conheceu lá o gigante, mas assim, nunca teve nenhum contato, mas falou, você é o amigo do Chico, então o que você precisa? É, E bancou, né? Toda a situação lá para ele. Eu isso não aí. conheço, nem sou fã dele, mas eu também acredito que ele deva fazer, né? Porque, pelo que Porque ele fala, ele era um homem de muita fé, né? Ele é muito religioso, católico, não sei, ele é católico. né? É um católico meia boca, né? Porque ele buscava lá no Chico muitas orientações, né, e tal. Mas tudo bem, está valendo, tudo Olha é válido. ainda, né? O que eu ia falar é o seguinte: essas experiências, né, gente, que a gente vai passando, ou da pobreza ou da riqueza, às vezes a gente vem numa condição de penúria e depois aquilo vira, ou então você vem numa situação de abastança e depois vira também. Tudo isso faz parte dessa programação para saber como é que nós vamos lidar com isso. A nossa irmã Aparecida, eu já contei o caso dela aqui várias vezes. Ela já veio 3 encarnações, rica, poderosa, com influência na sociedade para fazer o que tinha que fazer, não fez. Depois, nessa encarnação, ela veio então pobre, pobre de Marredeci, né? Conseguiu fazer lá um cursinho de auxiliar de enfermagem, foi trabalhar na enfermaria do Fogo Selvagem, conseguiu ajudar aquelas criaturas. E como a vontade dela era suficientemente forte para que ela conseguisse fazer o que tinha que fazer, a ajuda foi aparecendo. Ela conheceu o Chico direcionou várias obras para a construção do Hospital do Fogo Selvagem. Ela conheceu o Juscelino Kubitschek, que foi também quem ajudou muito a ela na construção. Então as coisas aparecem, como dá no Evangelho, Deus provê. Deus provê, nós temos que ter essa certeza. Ó, vou compartilhar com vocês aqui uma coisa, que é novidade, mas vocês ainda vão ouvir falar sobre isso. Nós temos a expectativa de fazer
o terceiro andar da nossa casa, do SEAC. Por quê? O terceiro andar é no nível da rua, né? Esse imóvel que o SEAC ganhou, né, de uma casa irmã, ele tem o nível da rua e o salão fica um nível abaixo e a evangelização 2 níveis abaixo. Então, tem a escada para descer para o salão, depois tem a escada para descer para a evangelização. Essa estrutura ela foi feita para suportar um terceiro andar, só que não foi feito. Qual é a nossa ideia? Fazer o terceiro andar. Para quê? Para ficar no nível da rua. Isso facilita as pessoas, facilita a acessibilidade, né? E a gente consegue dar uma organização melhor nas atividades que a casa tem. Então, isso é um projeto que nós vamos fazer. Temos dinheiro? Não, mas nós confiamos na providência. Então, nós vamos começar a movimentar esse projeto, né? E Deus vai nos ajudar se assim for, né? Estiver nesse planejamento. Eu vim de uma casa, né, o Núcleo Espírita Pedro e Paulo, que quem chega lá diz assim, nossa, que coisa gigante, né? E realmente é muito grande. Tem quadra de esporte, tem várias salas de evangelização, tem um salão para mais de 300 pessoas, é um espaço gigantesco. Mas aquilo começou com um barraquinho de zinco. Eu me lembro, né, gente indo para lá cheio de barro, cortando, cavando barro para a gente poder construir aquilo tudo lá. Eu era criança, bebezinho, mas me lembro como se fosse hoje. Então, era um barraquinho pequeno, de zinco, e ali o núcleo foi crescendo, e o núcleo foi se formando, e o núcleo cumpriu com o papel dele. Então, nós temos que confiar nisso. O que nós temos que fazer é fazer a nossa parte. Estarmos ali, de coração aberto, dispostos à obra do bem. Se vamos atuar diretamente, indiretamente, não importa. O que importa é a nossa dedicação na obra do bem. E o resto, Deus vai prover. Né? Olha o Divaldo aí, construiu a mansão do caminho, como? Deus provê. Então, temos N exemplos, N exemplos. As obras do Chico financiaram não sei quantos projetos, porque, gente, foram mais de 400 obras publicadas, em mais de não sei quantas línguas, mais de não sei quantos milhões de exemplares vendidos. O Chico não ficou com um centavo daquilo. Tudo foi direcionado para obras de caridade, obras sociais e tudo mais. Então, tenhamos a certeza disso. Deus provê. Nós temos que confiar nisso e trabalhar no sentido de atender, né, a demanda que nos foi confiada. Diga, Angélica. Então, nós estamos falando do mau uso da fortuna, né, das provações que nós temos também, da pobreza, da riqueza, mas nós falamos até agora, sim, de os exemplos citados são pessoas comuns, né? Artistas ou grandes empresários. Aí, nesse ponto, eu vejo assim, eles podem não estar utilizando, exigindo alguma coisa, mas é com o dinheiro deles, né? Ele trabalha, eles fazem isso, então... Agora, eu acho que bem pior serão aqueles que estão usando o dinheiro público, né? Porque quando você elege alguém, ele está lidando com a fortuna do país, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, ou você, Mauro, de visitar o Palácio do Planalto. Não sei se você conhece o Palácio do Planalto. Eu fui lá dentro, eu estive ali fora. Palácio da Alvorada, o Palácio da Alvorada. Não. O Planalto, aqueles 3 poderes ali, né? Todo mundo já vê, mas assim, o Palácio da Alvorada, eu já tive a oportunidade de ir várias vezes, porque é trabalho, né? Que a gente entrava lá, quando tinha alguma solenidade. É um local espetacular, é um palácio moderno, que não é aquela suntuosidade dos outros da Europa, mas é um palácio moderno que tem os seus detalhes, né? Ali, e tem uma manutenção constante. Manutenção constante. O que nós não podemos ter na nossa casa, né? Assim, sempre. E você vê que agora estão gastando milhões de reais para fazer reformas inúteis, para comprar lá, futilidade, como né? se diz, lençol egípcio. Agora, com que dinheiro que compra isso? Com o nosso dinheiro, né? Com dinheiro de pessoas também pobres, né? Porque o pobre também está pagando imposto hoje, classe média, média baixa. Então, eu acho assim, esse compromisso aí é muito duro, viu?
porque ele está administrando fortuna de um país. E, no entanto, está gastando a rodo, né? Porque É. você vê que não há necessidade disso. Porque quando há necessidade, tudo bem, mas não tem. Quem conhece esses prédios? Essa semana eu passei ali no prédio do Tribunal Superior Eleitoral, a sede do tribunal. Olha, é uma coisa assim que a gente não revolta porque nós temos um certo conhecimento, mas é um escândalo, sabe? Você pensar que precisa de um gasto daquele para manter um Tribunal Superior Eleitoral. As Pois é. pessoas trabalharem num prédio maravilhoso daquele, chiquésimo, sabe? Que a manutenção é caríssima. Então, tudo isso depois, gente, alguém vai responder. Então, Eu assim, creio o que a gente que serão deve, mais ainda. o que a gente deve fazer é cada um faça a sua parte. Não vamos exigir que o outro faça a parte dele, porque isso não está na nossa altura, né? Mas está em nossa altura fazer aquilo que me cabe. Eu me lembro do NEP, né? Na construção, nessa época da construção, nós guardávamos as moedinhas. A gente levava cofrinhos para casa. Lembra aqueles cofrinhos que a gente botava moedinha? Parecia uma latinha de cerveja? Então, a gente enchia lá e chegava lá, levava no final da semana. Assim que enchia, a gente levava, e aí aquilo ia movimentando os recursos, né, para a construção da casa. Então, é isso que eu acho que é importante, a gente abraçar uma causa. Não importa se eu vou ajudar com muito, se eu vou ajudar com pouco, não importa. O que importa é que estamos contribuindo com a obra do bem. O exemplo que a Angélica trouxe, as pessoas vão responder depois. Com certeza vão. E aí a gente entende, aí vem a prova da riqueza e a prova da pobreza, não é? Aí a gente entende. Nossa, porque a pessoa, por mais que faça, não consegue sair daquela situação? Está aí, ó. Está aí. Né? Aí a consequência virá, tenhamos certeza disso. A lei divina não falha, e cada um vai responder segundo as suas ações. E nós temos que fazer a nossa parte, porque aquilo que eu fizer vai refletir em mim. Né? Então, vamos em frente, fazendo aquilo que nos cabe fazer. Vamos adiante. Comentário. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provações tão grandes e tão arriscadas quanto o infortúnio. Pois quanto mais se é rico e poderoso, mais obrigações se tem a cumprir, e maiores são os meios de que se dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação, e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso, Jesus disse: Eu vos digo em verdade que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Exatamente. Então, está aí. É difícil porque na riqueza a gente acaba sendo seduzido. Né? A facilidade da riqueza nos arrasta e muitas das vezes nos afasta desse compromisso, né? De usar, de ter um olhar voltado para produzir algo que venha a amenizar ou facilitar ou dar dignidade àqueles que conosco vêm, né, para juntos podermos equilibrar essa responsabilidade mútua, né, que todos nós temos. Então, é isso. Por isso que eu digo, a doutrina espírita, pessoal, ela não pode ser vista como uma religião, senão a gente restringe demais, né, o benefício que ele traz, não o que ela traz, a doutrina. Né? Ela é para que a gente enxergue a vida por um outro olhar, independente de que religião tenhamos ou nenhuma religião. Mas esse entendimento que ela nos dá faz com que a gente compreenda as situações que estão à nossa volta. E isso nos ajuda muito a vencer as dificuldades que naturalmente nós vamos enfrentando pela vida. Ah, por que eu não me dou com fulano? Por que a pessoa X é tão chata comigo que as outras todos dizem que é um amor? O que eu fiz? Não fiz nada. Opa, aqui eu li um negócio aqui que diz que nós podemos ser um desafeto que estamos nos reencontrando.
Pô, isso faz sentido. Pô, se faz sentido, então deixa eu fazer a minha parte, que aí eu fazendo a minha parte, eu estou resolvendo o meu problema com determinada pessoa, né? Então, veja como isso nos desacopla da necessidade religiosa. Desacopla. E como é que isso me aproxima da minha religiosidade, não da minha religião? Porque isso faz com que eu entenda a presença divina em tudo. A sua inteligência, a sua misericórdia, o seu amor, a sua perfeição, em tudo. Então, a gente diz, nossa, não tem como não existir um ser supremo que, com tamanha perfeição, conduz tudo, inclusive me dando oportunidades de eu corrigir minhas próprias faltas, né, de maneira tão tranquila, tão serena. Basta que eu faça o quê? Que eu entenda isso e comece a agir de maneira diferente, né, do que eu agia antes. Então, esse é o propósito da doutrina. Vamos adiante. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Pergunta 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a capacidade de progredir? Aí, né? Só faltou dizer o seguinte, que não existe homem e mulher na espiritualidade, né? Existe o espírito, que vai viver experiências em determinados momentos num gênero, em determinados momentos em outro gênero, porque também isso faz com que a gente viva experiências que só naquele gênero é possível. Por isso existe a diferença, né, nas experiências, e quanto na vida física é o caminho, é a porta da reencarnação. É por meio do relacionamento, né, do masculino com o feminino que gerará a oportunidade para que outros espíritos reencarnem. Se não fosse essa a necessidade, nós não precisaríamos ter sexo, ok? O sexo ele existe para cumprir uma função biológica. É por meio do sexo, da atividade sexual, que o laboratório da vida acontece, né? E assim é a porta da reencarnação. Beleza. Não fosse isso, né? Se nós fôssemos agêneres, né? Ou seja, nascêssemos sem necessidade da atividade sexual, não precisaria ter sexo, como é o nosso estado natural na espiritualidade. O espírito ele é assexuado. A experiência física me coloca num gênero, é diferente, né? Ah, mas eu vi a minha mãe, que já desencarnou, continua minha mãe, ele aparece com minha mãe. Ok, é a aparência que ele quer dar, mas não significa que ele tenha, que ele seja daquele gênero. Não existe isso na espiritualidade. Então, a resposta aqui ela é muito assertiva, porque o espírito, importa se é homem, mulher, se é branco, preto, amarelo, azul, não importa. O espírito está a parte disso. Todas as experiências são acumuladas no ser, ok? E é isso que vale. Então, por isso que não existe diferença, né, entre homem e mulher. Kardec fez essa pergunta porque a época, né, ainda era muito diferente na sociedade, né, a participação da mulher, né, naquilo que se vivia naquela época. Então, Kardec, brilhantemente, fez a pergunta e a espiritualidade já coloca, então, em pé de igualdade, em situação de igualdade, todos os espíritos. Na última quarta-feira, teve uma jovem, né, que foi lá na casa e nós conversamos no atendimento fraterno porque ela estava meia relação conflituosa em casa e tal. Aí pedimos que ela viesse para conversar. E ela veio falando com a mãe, né, no carro. Não, mas eu não vou lá, não quero ir, porque Kardec é racista, não sei o quê. Mãe, mas não é, minha filha, eu não sei te explicar, mas não é nada disso. Não é, tem um livro, inclusive, que fala sobre isso. Beleza. Eu cheguei, vem cá. Da onde que você tirou esse negócio que Kardec é racista? Não, está aqui, ó, na situação tal, aqui na Revista Espírita. Falei, exatamente, isso é um artigo que Kardec escreveu.
E aí expliquei para ela, ó, ele analisa a forma antropológica do ser, que naquela época, em função do formato do cérebro, papapé, pipipi, se estabelecia que, possivelmente, aquela raça seria inferior. Mas depois, no mesmo artigo, mais adiante, Kardec desconstrói isso, mostrando que para o espírito não há essa barreira, que ele pode vir negro, amarelo, azul, que o espírito está se desenvolvendo. Então, o espírito encarnado, ele sempre estará no caminho do progresso, né? Não existe uma subjugação em função da raça e tudo mais. Ela entendeu. Então, a gente tem que ter essa certeza, né, das colocações que a doutrina nos dá, justamente para que a gente possa esclarecer as pessoas, né, de recortes que fazem. Infelizmente, estamos vivendo a época dos recortes, né? A pessoa pega o recorte, faz todo um conceito equivocado de um trecho apenas do assunto. E aí eu falei para ela, olha, quando você chegar alguma coisa até você, não aceita de pronto, não. Pede a fonte, vai lá, estuda até o final para você tirar suas conclusões, porque senão você cai nessa armadilha que você própria trouxe aí para a gente, né? Diga, Rosângela. Mauro, então, sendo o espírito assexuado, né? é, Como é que essa situação de essas pessoas que vêm, mulher ou homem, e que se fala logo, né? Ah, é um espírito feminino ou masculino num corpo errado, porque, né, vem todo um gênero diferente do físico, desde criança, né? Dos homossexuais, dos transgênicos, que mudam de sexo mesmo, né? Chegam a ponto de mudar de sexo, né? Já que no plano espiritual é assexuado, por que que vem com esta tendência já, né? Por isso. De... Então, se você, por exemplo, você deve usar uma coisa que você não tira do corpo, né? Você deve ter algum objeto desse, não tem? Tipo um cordão, alguma coisa assim, Isso, não sei. isso. Tem, né? Se você tira aquilo, você sente falta, não sente? A Sim, mesma coisa são as experiências. Às vezes você tem experiências repetidas num determinado gênero. Você se acostuma com aquilo, ou até tem apreço por aquele gênero. Ah, eu gosto da experiência como mulher. Essa experiência como mulher foi muito boa, eu gostaria de repetir e gostaria de ter essa experiência por mais tempo. Beleza. Só que nós não podemos ficar unicamente, exclusivamente num determinado gênero. Aí a gente vem num outro gênero. Só que a sua psicologia é feminina, ok? Por que a minha psicologia é feminina? Porque eu vivi muitas experiências naquele gênero. Então, me acostumei com aquela forma de ser, da forma de lidar com a vida, com as situações que o gênero feminino me proporciona. Quando eu estou, então, agora num outro gênero, numa outra formatação, eu me sinto desconfortável, ok? E muito, a maioria diz assim, não, mas eu não estou no meu corpo, esse corpo não é para mim. Eu me sinto, olha como é que são as coisas, eu me sinto uma mulher, ou eu me sim, sinto um homem. Estou num corpo errado e quero transformar a minha aparência naquilo que a minha psicologia me apresenta. É isso que é, acontece, ok? Então, não é porque é um espírito feminino, não. Ele esteve ou repetiu experiências num determinado gênero. Quando ele vai, numa nova experiência, vivenciar num gênero oposto, ele sente essa diferença. Alguns conseguem suplantar, vai em frente, outros não. E aí querem se adequar a essa situação. E aí vão buscar no estereótipo, né, para que se sintam mais confortáveis com aquela forma que a sua psicologia naquele momento apresenta. É isso que acontece. muitas vivências. É.
ou apego a um tipo de gênero. Né? Só às vezes tem apego. Diga, Verônica. Boa noite. Boa noite. Mauro, você se referiu aí na parte psicológica, né? Referente aos gêneros. Não seria também no perispírito que isso fica... Por exemplo, eu vivi 20 encarnações como mulher, 1000 como homem. Aí eu venho nessa como mulher, mas a minha tendência é para o masculino. Além do psicológico, também isso fica registrado no perispírito, né? Mas não, o perispírito ele não é determinante. Okay? Quem determina é o espírito. O perispírito assume a forma que o espírito quer. Ok? Porque ele é sensível ao pensamento do espírito. Ele não determina nada para o espírito. Ele não é o agente determinante. Tanto é verdade que o espírito ele pode ter vivido, né, numa encarnação como homem, mas ele quer se apresentar como uma mulher que viveram em outras épocas. Ele vai se apresentar. Porque o perispírito não é determinante. Ele apenas reflete aquilo que o espírito quer apresentar. Eu fiquei um pouquinho enrolada quanto a isso. Enrolada em quê? Eu pensava que era o perispírito que determinava isso, já que todos os nossos registros estão ali. Entendeu? Sim. Aí você entendeu? Eu fiquei meio que enrolada nessa questão. Não, olha só, Verônica. Os registros estão, mas eles não determinam. Ok? Imagine que você tem um arquivo com várias fichas, cada ficha de uma experiência que você viveu. Você vai botando lá. Agora eu quero ver a minha ficha de 5 encarnações atrás. Vou lá, vou pegar minha ficha. Agora eu quero ver a última. Vou lá, vou pegar minha ficha. Então, aquilo ali é um acervo. Ele não é determinante. Ok? Quem determina é o espírito. É a vontade do espírito. Tanto que lá no Livro dos Médiuns está muito claro, né? O perispírito ele é sensível ao pensamento. Tanto é que se você tem um pensamento desordenado, você vai ter uma aparência perispiritual desordenada. Ok? Então, é desta maneira que acontece. Então, o perispírito ele nunca será determinante. Ok? Agora, isso no espírito liberto do corpo. Quando nós estamos falando de um espírito que vai reencarnar, quando vai ser elaborado o corpo que ele vai se revestir, aí é outra história. Aí vai ser determinado em função da reencarnação. Então Mauro agora nessa encarnação, o espírito, vamos falar, chutar, o espírito do Chico mesmo, por exemplo, ele conviveu com Kardec lá à época de Kardec. Ele foi uma mulher, né? Lá ele ajudava na revisão da elaboração da codificação. Mulher. Aí ele desencarnou. Reencarnou Chico, homem, né? Mas ele tinha uma série de comportamentos femininos. Mas nem por isso ele enveredou para a homossexualidade, né? Nada disso. Não que isso seja errado, criminoso, nada disso. Apenas aquela inclinação que ele trouxe da última encarnação foi ajustada, foi organizada nessa nova encarnação num gênero diferente. E aí, o perispírito determinou alguma coisa? Não. Mas ele precisava reencarnar, então, num corpo masculino, pela programação dessa nova encarnação. Então, neste caso, no caso do duplo, que vai ser estabelecido o gênero que ele vai reencarnar, isso é determinante. Ok? Mas é por quê? Porque temporariamente ele precisa estar revestido num corpo, num determinado gênero. Tanto é verdade que quando acontece o desencarne,
O duplo permanece com quem? Com o corpo. E o espírito se liberta, o espírito e seu perispírito se libertam, tem a obrigatoriedade daquela aparência. Quantos casos nós temos de espíritos que desencarnam e já voltam no mundo espiritual com outra aparência? Olha o Emmanuel, que se apresentou para o Chico com a aparência do Públio Lentulus. E ele já teve outras encarnações. Entende? Então, o perispírito ele é apenas uma forma de apresentação do espírito. E ele escolhe para que situação vai ser a mais adequada. Eu entendi melhor. Entendi quando você falou na liberdade do pensamento. Aí eu comecei a casar uma coisa com a outra. Aí essa tua última explicação também. Agora deu para entender. Tá bom, Mauro? Obrigado, tá? Nada. Diga, Ronald. Ô, Mauro, como é que fica a situação desses espíritos que, pela providência divina, tem que ver, como você bem exemplificou, na figura masculina, não se identificando com o corpo masculino, procuram cirurgia de alteração. Eles terão que responder na espiritualidade, quando voltarem, certo? Eles vão ter que voltar outras vezes naquele mesmo gênero, porque o que era para ser feito não foi feito. Entendi. Mas ele pode progredir em outros aspectos. Ok? Ele não se adequou àquela forma de apresentação. Beleza, foi lá, fez a cirurgia e tal, agora a psicologia dele se harmonizou com a aparência. Beleza. E ele vai tocar a vida, vai ser uma pessoa boa, vai ser uma pessoa honesta, vai ajudar, vai trabalhar, vai fazer o bem. Beleza, ele volta para o mundo espiritual. Cara, que maravilha, você conseguiu fazer tantas coisas maravilhosas, mas ficou pendente isso aqui, ó. Você precisava ter. Vamos na próxima? Beleza, na próxima. E assim vai. Entendi. Ok, obrigado. Diga, Silvânia. Não, minha pergunta é rápida, mas eu acho que você já me respondeu. É que quando um espírito se apresenta para mim, por exemplo, se apresentou para mim, se deixou tornar visível. Na realidade, você está dizendo que aquele espírito quer se apresentar para mim daquela maneira, tem um objetivo. Sim. Ele quer que eu veja daquela forma. Por isso, não é o perispírito que comanda, e sim o espírito, não é isso? Isso. Exatamente. Tá bom, obrigada. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tem até uma passagem, se eu não me engano, está no Livro dos Médiuns também, que o espírito lá, ele forma uma caixinha de rapé na espiritualidade. Ele forma uma caixinha de rapé porque aquilo era importante para ele. Então, veja a capacidade que a espiritualidade tem de, manipulando os fluidos, né, criar situações e características para serem reconhecidos. Né? O Divaldo, quando viu a sua avó, né, mãe da mãe dele, ele descreveu, ó, tinha um carramanchão aqui, né, no pescoço, a roupa era assim, assada e cozida. Por que era assim? Porque ela quis ser reconhecida. Tanto que a irmã perguntou que roupa que ela estava. A roupa assim, assim. Ah, foi com essa roupa que ela foi enterrada. Fui eu mesma que ia vestir. Então, se ela se apresentasse com uma outra roupa, a irmã dizia assim, não, essa não é nossa mãe, não, que eu não enterrei ela desse jeito. Entendeu? Verdade. Então, eles dão a aparência que melhor caracterizá-la para ser reconhecida. Entendeu? Uhum. E Não, eu estou eles usam perguntando para isso. Oi? Não, Oi? desculpa, pode falar, Mauro. E eles usam para essa Pode apresentação continuar. o perispírito. O perispírito é esse material que ele vai utilizar para se apresentar, para ser visto, para ser reconhecido, para dar as características que queira. Ok? Não, estou perguntando porque uma vez eu mexendo em roupas de bazar na casa, nós tínhamos recebido uma doação de roupas e tinha chapéu estilo esse pessoal imigrante, esse chapéuzinho italiano, essas coisas assim.
e eu estava arrumando para um evento. Então, eu mexi naquele chapéu, eu mexi naquela roupa. E quando eu fui trocar minha roupa para ir embora, quando eu fui em direção à cozinha, veio um espírito na minha direção, sorrindo, um sorriso lindo assim, mas com aquela roupa. Na realidade, não com aquela roupa, com aquele chapéu e com uma roupa desses imigrantes mesmo, italianos, sabe? E assim, eu não fiquei assustada, porque ele veio sorrindo na minha direção. Então, eu ainda não descobri por que que ele se apresentou para mim daquela maneira, mas ele queria se apresentar, então, daquela maneira para mim, porque alguma coisa familiar tem, porque ele estava sorrindo, né, para mim. É, Ele talvez, veio em encontro mesmo. talvez nem em relação a você diretamente, mas foi a aparência que ele gostou e ele quer se manter daquela maneira, né? O Tomás Torquemada, depois que morreu, sempre ficava na espiritualidade como se fosse um padre, com a vestimenta de padre, porque na cabeça dele ele continuava sendo padre, entendeu? Então isso se projeta na forma dele se visto, né? Da forma como ele quer ser visto. Diga, Flavinha. Ô, Mauro, essa explicação que você deu aí mais para trás aí sobre o espírito reencarnar várias vezes no gênero e às vezes uma encarnação ele vem em outro, a gente às vezes percebe isso quando você conhece uma mulher que ela é mais abrutalhada, mas ela não chega, não chega na expressão, mas ela não é gay. E também homens muito educados, igual você comentou aí do Chico, que ele era uma pessoa assim, tão educada que até parecia ser gay, né? O Divaldo também, muita gente tem essa fala sobre isso. E você às vezes conhece mulher que é muito brutona, mas ela é até casada às vezes, né? Tem filho, mas ela é aquela pessoa bruta e homens muito educados. Eu acho que tem a ver um pouco com isso também. Eu já observei isso, não sei se a minha observação está errada sobre isso aí. Não está errada, mas também não é uma receita de bolo, de novo, né? Porque nós podemos ter espíritos ainda atrasados em qualquer gênero. E ele vai demonstrar esse tipo de personalidade, não porque foi homem ou porque foi mulher, mas porque ainda o seu estado de evolução ainda está bastante atrasado. Isso é normal também de acontecer. Mas não está errado, não. É uma das possibilidades que pode, sim, estar presente naquela personalidade. Diga, Rosane. É Rosane ou Rosane? Ou, desculpa, Rosângela. Ah. Não, eu também quero voltar nessa questão, mas o Ronald fez a mesma pergunta que eu ia fazer, né, que você respondeu com relação a se esses espíritos, enfim, já que não aceitaram ou mudaram. Entendi a sua resposta, mas em cima disso, acrescentar que, pelo menos os que eu conheço, né, os gays, né, na maioria que eu conheço, e esses que se transformaram também a nível físico, são pessoas muito boas, muito, mas muito boas. Pessoas decentes, trabalhadoras, né? E que, em particular, se preocupam muito, principalmente com as mães, né? Em dar assessoria às mães, todo cuidado. Então, eu não sei, né, que você falou, não aceitou aquilo, se transformou, mas eles evoluem em outras coisas, né? Então, Sim, pelo menos os que eu conheço são pessoas maravilhosas, muito boas mesmo. tá aí. Isso não diminui ninguém, gente. Não diminui ninguém. É apenas um estilo de vida que a pessoa está adotando. Só que cabe a ela. Cabe a ela. O problema está quando você quer, de forma forçada, levar isso para a sociedade, dizer que isso é normal. Normal não é. Normal não é. Isso que a gente tem que entender. Normal não é. Tanto não é normal que ela vive em conflito íntimo. Então, não é normal, ok? Mas o que nós temos que aprender e desenvolver é o respeito.
Respeito à escolha, é escolha, é gosto. Nesse aspecto, ela tem essa escolha, tem esse gosto, ok. Por que nós temos que nos prender a isso? Vamos olhar outras coisas, outros valores, outras. Né? A pessoa não se resume àquilo, né? É isso que nós temos que aprender. Diga, Ô, Verônica. Mauro, eu acho que não é escolha, não. A pessoa é gay. Não é uma escolha. Eu não escolho ser gay. Não é assim, não. Eu Olha discordo do que só. você falou, tá? Não. O que é o gay, gente? O que é o gay? É a pessoa homoafetiva, não é isso? Por que ela tem esse comportamento? Esse é o ponto. Porque lá na espiritualidade ou em vidas pregressas, por exemplo, na Grécia Antiga, era cultural, os jovens adolescentes que tinham seus tutores terem relações homoafetivas, porque se acreditava que havia uma transferência de conhecimento por meio desse tipo de relação. Era cultural. Só quando esse mesmo jovem alcançava a idade adulta, isso era proibido. Ok? Então, olha só. Imagine esses espíritos que viveram aquela época com esse tipo de relacionamento reencarnando hoje. Eles podem trazer a mesma ideia para momentos diferentes da sua própria trajetória reencarnatória e buscarem relações desse tipo também. Por quê? Porque estavam ainda vinculados àquela maneira, àquela cultura que eles viveram. Então, de novo, quando eu falo que não tem receita de bolo, a gente não pode simplesmente pegar uma coisa e enquadrar. Isso aqui é sempre isso. Não. Existem variações. Tudo isso em função do quê? Das nossas próprias experiências. Então, pode ter um espírito gay na espiritualidade? Pode, porque é uma questão íntima. Mas ele não é determinante. Isso que eu volto a dizer. O aspecto do comportamento homoafetivo não é determinante, nem é fato criado sem a sua ação direta. Então, quando eu venho num gênero masculino, ok, e eu escolho, tá? Isso é escolha, não tem como dizer que não é, é escolha. Eu escolho me relacionar com uma pessoa do mesmo gênero, é porque em mim ainda há uma atração forte por esse Por isso que tipo. não é escolha, Mauro. Por isso que não é escolha. Claro que Ele é, não eu posso, eu escolhe homem posso. ou mulher. Ele não Não, meu amor. escolhe. Ele já está nele aquela atração pelo mesmo Mas ele sexo. não pode mudar? Por isso que é errado Pode falar mudar ou não pode? orientação sexual ou opção sexual. É errado falar isso. Não, meu A amor. Olha, pessoa, ela é assim. Do mesmo jeito que não. eu gosto de homem, tem mulher que bate o olho, tem mulher que sente atração. Por quê? Ela é assim. Ela não é. Isso que eu quero que você entenda. Ela não é. Ela está num estágio em que essa Está, atração, ela está num estágio está. em que esta atração é ainda presente. Mas ela pode mudar? Pergunta é essa, ela pode Não, mudar? Como não. não? Nessa encarnação aqui, se ela vier Claro que com não, essa Flavinha. Não, preferência sexual, ela não muda. muda. Não adianta você querer fazer uma mulher que gosta de mulher gosta do homem, mal, e vice-versa. Isso não acontece, Flavinha, não. existem Tanto que é vários errado falar casos. orientação ou opção. Eu não opto por ser gay, eu sou gay. Ou então eu Não, sou hétero. não, Etinha. Flavinha, olha só. Essa é uma ideia, é um falso positivo. A gente acha que é. Sabe por quê? Quando eu digo assim, a pessoa é, ela nunca mais mudará, porque ela é. Então, nós nunca podemos dizer. Mauro, eu estou falando o seguinte: numa encarnação, se eu sou gay, não adianta eu Você querer gostar está de. numa Se eu sou gay, não atração. adianta eu querer gostar de homem. Na outra, eu posso vir hétero. Posso vir hétero na outra. Não, Mas nessa que eu estou aqui encarnada, se eu sou gay, não adianta eu querer gostar de homem. não, Não Flavinha. adianta. Não é Olha só. opção. Não é opção, Isso nem é orientação. Você não opção. orienta a pessoa para ser gay. Não, Flavinha. Vou te mostrar aqui. Olha aqui. Eu encarno. Se eu encarnei num gênero masculino, eu tenho ações que aquele gênero vai me proporcionar para as experiências que eu preciso viver. Certo ou não? Certo.
Beleza? Então, eu trago comigo, na minha questão psicológica, eu trago comigo essa inclinação para o gênero X. De repente, o gênero feminino, por exemplo. Eu gosto de me relacionar com o gênero feminino, mas vim num corpo masculino, num corpo feminino, beleza? Então, aquilo que eu estava falando, vivi experiências no masculino e isso fez com que eu tomasse gosto por relações com o gênero oposto, ou seja, o feminino. Quero me relacionar com o feminino. Só que nessa encarnação nova, eu venho num corpo feminino. Mas o corpo não determina personalidade. Personalidade é quem? O espírito, ok? Eu trago uma inclinação. Eu não sou. Eu, naquele momento, tenho uma inclinação. Mas vamos lá. Por força da criação, da educação, de uma série de coisas, eu posso, naquele período de formação, despertar para as responsabilidades que naquele gênero eu terei que desempenhar. Isso pode fazer com que eu, mesmo tendo essa inclinação, trabalhe para fazer o meu papel naquela encarnação. Então, da forma como você está me dizendo, isso é fatalista. Por mais que eu queira, eu não vou conseguir mudar. Essa é a visão que eu digo para você, que não é a correta, porque nada nos pode ser imposto de forma que eu não possa mudar. Senão, onde está o livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio, nesse aspecto, estaria cerceado, estaria ferindo uma das principais bases do progresso do espírito, que é a escolha. Então você acredita na cura gay. Isso que você está falando é a cura gay, Não, então. olha só, não estou falando de cura gay. Estou dizendo o seguinte: o espírito ele tem liberdade de escolha, é isso que eu estou dizendo. Ele pode, nessa escolha, não dar atenção a isso e dar espaço a uma inclinação que ele já traz. Ele pode, isso pode acontecer. Como também pode acontecer o contrário. Ele ter essa inclinação, mas por força de várias condições e situações, trabalhar para mudar isso. Por exemplo, o Chico. Chico poderia ter tido um comportamento homossexual, poderia ter, por força da influência da última encarnação. Mas o que ele fez? Ele dedicou toda a sua energia sexual para quê? Para o trabalho mediúnico. A mesma coisa fez o Eu Divaldo. acho que o Chico é um exemplo, Mauro, que ele não teve muita. Ele, assim, entre aspas, coitado. Todas as pessoas que a gente conhece, pelo menos a nível de Brasil, assim, que encaram grandes obras do espiritismo, são pessoas solteiras. Elas não se casam. O Divaldo casou, Na grande o Chico não maioria. Mas o casou. Divaldo queria. Mas o Divaldo Porque queria. eu acho que isso aí já tá, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho Atrapalha. que a espiritualidade já deixa esse negócio de casamento para a próxima, porque nessa você Atrapalha. vai ter que focar mais. Senão Mas você não consegue fazer as duas coisas. o fato é, nada pode nos ser imposto de forma fatalista. Nós temos o livre-arbítrio ele é, sim, suficiente para nós mudarmos qualquer cenário da nossa existência, qualquer um. Eu respeito muito o que você está falando, mas eu discordo disso, Não, porque tudo bem. eu conheço homem que casou com mulher e foi infeliz até que Tudo foi bem. pai e tudo. Então, olha aqui, esse exemplo mesmo que você está dando aí. A pessoa, Mauro, ela não consegue. Ela não consegue. Se ele sente atração por homem, Mas, ele até Flavinha, casa com mulher, mas ele pode ele não. vai continuar querendo ter relação com o homem. É o que eu Não está estou nele, dizendo. Mauro, não está nele. Olha só. Aliás, está muito nele. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: você deu um exemplo clássico disso. Então, Se ele fosse determinista, como você falou, ele não teria nem começado uma relação heterossexual. mas não é feminismo, é pressão familiar, é vergonha, é sociedade que Mas te. tudo isso, Então, Flávia, isso é instrumento. Isso é instrumento para que a pessoa possa. Você acha que você mudar de comportamento de uma hora para outra é fácil?
Meu querido, mas o que eu estou discordando de você é que você tá colocando a situação da homossexualidade como se fosse assim: eu sinto atração por mulher, mas eu vou casar com um homem, mesmo eu não sentindo atração por ele. Você está colocando isso como Não uma foi isso que eu falei. opção. É Você opção. falou ali atrás que a pessoa pode mudar. Pode mudar. Não. Com Ela, certeza ela até absoluta. muda, mas ela fica infeliz porque ela não gosta daquilo. Mas, Flávia, é isso que eu estou dizendo. A mudança não vai, muitas das vezes não é fácil. Eu não falei que é fácil. Falei que é escolha e pode. Mauro, mas é forçar uma barra. É a Não é mesma for... coisa que... Flávia, não é forçar barra. As coisas vão acontecendo. Às vezes ela precisa viver mais de uma encarnação para poder desempenhar o papel do outro gênero de maneira plena. Por quê? De novo, que eu estou te falando, tem várias situações que vão compor essa decisão. O que a gente não pode aceitar é que isso seja fatalista. Isso nós Não não é podemos. fatalista, não é fatalista para agora. Isso é uma coisa que acontece a longo prazo. Mas do jeito que você falou, eu entendi que você quis dizer assim, ó, eu tô aqui hoje, eu entendi isso, tá? Então eu entendi errado o que você falou. Tá. Eu entendi que você quis dizer assim, sou lésbica, um exemplo, sou lésbica, mas eu posso casar com um cara para não levar a minha homossexualidade à frente, a termo, de me unir a outra mulher. Então, Eu entendi que você quis dizer isso. isso pode acontecer também. Mas a Também. maioria das pessoas que fazem isso não são felizes e fica, ó, Tudo bem. Mas por que não é feliz? Porque ela não está atendendo a uma inclinação. Inclinação não determina a personalidade. É isso que eu quero que a gente entenda. Ok? personalidade é uma coisa, Mauro, sexualidade é outra. Faz parte, minha flor. A sexualidade ela é a representação da minha personalidade. Não é? Sim, Então, eu entendi, mas e ela eu propõe. assim, já são 9h22, eu não vou ficar te segurando aí não, mas eu assim, eu não Posso falar só concordo uma com isso. coisinha, Não, Mauro? tudo bem, não tem Rapidinho, problema. dentro da discussão? Posso falar rapidinho? Espera aí, deixa a Verônica falar que ela está Rápido. na frente. Espera aí, Ah, só um tá. minuto. Fala, Verônica. Consigo. Ô, Mauro, eu já até esqueci o que eu ia perguntar, mas estou lembrando aqui aos poucos. Ainda aproveitando a fala do Ronald, veja bem, a gente, quando vai reencarnar, a gente vai escolher a prova, né? O gênero da prova. Não, eu vou ser mulher, vou Pode casar, vou escolher. ter filho, isso, pereré, pereré. Porém, quando eu chego na fase adulta, vamos dizer, adulta não, pré-adolescente ou adulta, eu começo a ter uma tendência para o sexo oposto. Mas eu escolhi lá, antes de eu reencarnar, que eu seria uma mulher. Eu posso mudar assim do nada, sabendo-se que eu escolhi a prova de ser mulher? Aí, Pode, quando eu chego numa fase, pode? pode. Eu não tô De novo, o livre-arbítrio. infringindo essa lei? Não, Verônica, olha Ah, só. O planejamento reencarnatório não é uma lei. Não vamos confundir as coisas. Planejamento é planejamento. Como todo planejamento, pode mudar no curso. Ok? Então, eu fiz um planejamento. Eu vou reencarnar e vou encontrar a Flavinha e nós vamos nos casar, vamos ter 5 filhos. Seu planejamento, ok? Aí eu reencarno, até me encontro com a Flavinha, mas eu, como tenho um deslumbre, não dou atenção para a Flavinha, vou me relacionar com outras pessoas, não tenho filho nenhum, eu não mudei o planejamento? Mudei. O que eu vou ter que depois fazer? sim. Olha, você tinha compromisso com isso aqui. Vocês perderam você fez com que se perdesse essa oportunidade aqui. Vamos replanejar isso, porque vocês têm um compromisso de juntos receber esses irmãos que vocês têm endividamento e vocês se comprometerem a ajudar. Aí, numa outra encarnação, a gente vai, se ajusta mais e consegue levar adiante. Isso é o planejamento. Isso pode ser mudado, ok? Isso pode ser mudado. O que não vai mudar? Uma expiação.
uma expiação, ela vai se concretizar. Prova é quando eu quero viver uma experiência em que não há dívida. Então, eu crio uma prova. Eu quero essa experiência. Tá bom, você tem condição? Tem. Se você esforçar, você consegue. Então, vai lá. E expiação, não. Expiação, não. Você tem que resgatar isso aqui. Então, você vai reencarnar, em determinado momento da sua vida, vai acontecer para que o resgate aconteça. Ele pode ser atenuado ou não, depende da nossa vida ali. Mas ele vai ser resgatado, com certeza. Então, a gente só não pode confundir planejamento como lei. Planejamento não é lei. Planejamento é um planejamento. Que ele vai acontecer, a gente pode, ao longo do curso, alterar isso. Entendi, Mauro. Beleza? Entendi. Só que a única coisa que continua sendo difícil da gente saber, eu estou passando por uma prova ou por uma expiação. É difícil, né, Mauro? É difícil. Mas também não é o mais importante, não. Claro que não. É só para tirar uma dúvida mesmo, entendeu? Tá bom. Eu entendi. Obrigado, Mauro. Diga, Rosângela. Abre o áudio. Esqueci que eu tinha fechado. Que você falando com a... Esqueci o nome da moça. Flavinha. A Flavinha. Eu também fiquei um pouco confusa, né, quando ela colocou isso, porque quando você diz que a gente tem a escolha, é o livre-arbítrio, lógico, né? É na mesma situação que a gente tem o nosso, a parte, como você fala, animal, né? Que é lá das nossas encarnações violentas e tudo, né? Que a gente vem com isso, né? Também, né? Muito forte. Mas dá para comparar isso, porque a gente, mesmo tendo isso, a gente tem o livre-arbítrio de chegar e não, eu não vou, né, machucar, eu não vou matar, eu não vou, né, entrar numa discussão. É o mesmo nível disso com relação à homossexualidade? Eu tenho essa tendência, mas eu não vou, né, eu vou controlar isso. Não sei, eu Rosângela, também... olha só. Tudo em nossa vida é fruto do nosso esforço. Tudo. Algumas Sim, isso é... algumas coisas exigem menos, outras vão exigir mais esforço. Em tudo. Então, numa transição de costume, porque se o espírito não tem sexo definido, ele vai adquirindo hábitos, costumes. Okay? A sexualidade está enquadrada nisto. Então, eu posso ter vivido experiências XYZ que me levam a uma momentânea inclinação para uma relação de um gênero X, ou heterossexual ou homossexual. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, se eu estou nesse momento, na minha evolução, no meu psiquismo, isso não vai mudar assim da noite para o dia. Ok? Então, o que a espiritualidade divina, a providência divina vai proporcionar? Olha, agora você vai precisar reencarnar num gênero X. Poxa, mas por que no gênero X? Eu estou acostumado já aqui, gosto disso aqui. Não, mas nessa experiência, nessa existência, você tem que ir no gênero X. E tem o planejamento, ó, de novo o planejamento. Então, você reencarna no gênero que está programado para aquela encarnação. Beleza? Beleza. Só que o meu psiquismo não está concordando com aquela aparência, com aquele estilo de vida que aquele gênero vai me direcionar. Então, eu escolho, não quero seguir esse caminho, vou seguir outro. É escolha, vou seguir outro. Que seja a manutenção daquele psiquismo ou que seja lutar para mudar o psiquismo em relação ao gênero que você está. Tudo isso está no meu processo de autoeducação e de evolução. Isso, de novo, não nos torna menor, inferior, nada disso. É apenas um estágio em que eu estou.
Se eu vou Não, conseguir nessa encarnação, é uma coisa. Se eu vou levar 5, 10, 15, é outra coisa. Mas que eu vou precisar, com certeza, mudar esse psiquismo para que eu possa vivenciar aquele gênero plenamente, isso vai acontecer. Seja nessa ou em 50 encarnações. Mas isso vai acontecer. Porque o espírito, para atingir a pureza, ele tem que viver todas as experiências. Ok? Se ele tem que viver todas as experiências, ele não pode ficar fadado a uma única. Então, é por essas bases é que eu tenho a certeza de dizer que ninguém é, de forma fatalista, ter que viver uma experiência XYZ. Porque no planejamento, o meu livre-arbítrio me permite mudar qualquer situação. É em função disso. Mas mas tudo bem, então, gente, olha só. A gente está aqui nesse grande brainstorm de reflexões. Tá? Não estou dizendo que as pessoas estão equivocadas, erradas, nada disso. Eu estou pegando apenas as bases doutrinárias, o que a doutrina nos diz, né, em relação a esses casos. A gente tem experiências, como a Flavinha diz, eu conheço pessoas assim. Eu também conheço pessoas que começaram relações homoafetivas e hoje são héteros. E estão bem. Então, assim, são situações que há possibilidade de mudar, sim. E não tem nada a ver com cura gay, tá, gente? Não é essa a proposta. É apenas uma visão doutrinária, espiritual, em relação a essa situação específica que nós estamos vendo. mas, ô Mauro, aqui tem no meio, né, vamos dizer assim, é, tem uma nomenclatura para isso, que é o bissexual, né, que ele se relaciona tanto com o homem como mulher. Aí a gente já entra em outro distúrbio, né, que também existe no mundo espiritual. Quem já leu o livro Sexo e Obsessão vai enxergar isso com clareza, né, que são os distúrbios sexuais. Né? E aí, se a gente for botar nesse caldeirão, a gente vai falar da zoofilia, né? A gente vai falar de uma série de outros distúrbios. Não, mas a gente está falando só da, 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 da aceitação, né? A não aceitação. Não, mas Aí aí já é outra coisa. você se relacionou tinha um relacionamento homossexual e agora tem um hétero. Porque existe a bissexualidade, né? Ele está Isso, feliz se relacionando com qualquer sexo. isso está dentro dos distúrbios de comportamento. Tá, então não tem a ver com essa mudança, né? Não tem a ver com essa mudança. Beleza? Não. Mas esse assunto é bom. Esse assunto é bom. Na semana que vem, se a gente quiser, se alguém quiser pesquisar aí, trazer para discussão, a gente volta a conversar sobre isso sem problema nenhum, tá bom? Eu vou perguntar semana que vem, porque eu conheço um homem que ele joga nos dois times, entendeu? Ele é tanto Mas, gente, olha feminino só, a quanto gente não masculino. pode, Verônica, a gente não pode pegar um caso e querer estabelecer a generalidade. Não é isso que funciona, a lei não é assim, né? Então, a gente tem que pegar o que a doutrina diz. A doutrina diz isso. Então, se a doutrina diz isso, e os espíritos estão nos trazendo, essa é a generalidade. O que foge à generalidade são questões particulares, são situações de transição, e aí cabe tudo. Porque no processo de aprendizado, de autoaperfeiçoamento e evolução, cada um está num estágio diferente. Se a gente estudar o comportamento da humanidade, a gente vai enxergar tudo isso no passado. E aí, o que impede desses espíritos ainda estarem apegados a esses comportamentos e estarem vivendo aqui hoje? O Alexandre o Grande, né? O Alexandre era bissexual. Era comum entre os persas, isso era comum. Então, se você tem um comportamento que você está mantendo de outras eras, né?
e reencarna, você traz isso, porque é um hábito seu. Então, a gente não pode pegar o meu particular e estabelecer uma regra geral, porque é isso que não dá certo. Sim, não, mas eu não tenho nada contra, não. Não, nem Tenho eu. nada contra. Nem eu. Cada um faz o que quer. Exato. Beleza. Gente, vamos encerrar aqui, para que a gente possa... Já avançamos bastante do nosso horário, mas foi bom, a discussão é boa. Paramos, então, aonde? Na pergunta 819, né? Não, 818. 818. Tá bom. Então, retomaremos aí da pergunta 818 na semana que vem. Vamos, então, fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de hoje? Angélica, por favor, abre o teu áudio. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, neste momento nós elevamos o nosso pensamento ao alto, agradecendo a oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudo este tão enriquecedor, tantas informações, tantos esclarecimentos ele nos trouxe, e pedindo a Senhor Jesus que esteja conosco, esteja com aqueles que não puderam participar do nosso estudo de hoje, que em todos os lares a presença dos nossos irmãos de luz se faça cada vez mais intensa, e que para este ano, Jesus, nós possamos continuar aqui unidos nesta sala de aula, mesmo que virtual, mesmo de longe que nós estamos, mas nos sentindo sempre unidos, para nós aprendermos e que nós tenhamos força para irmos em direção, Jesus, a tudo isto que nós estamos aprendendo. Que este estudo seja para o nosso raciocínio, para a nossa vivência, e que tudo que nós aprendermos aqui, nós possamos colocar em prática amanhã. Pedimos a proteção para todos os nossos lares, nossos familiares, e principalmente aqueles que se encontram adoentados, aqueles que se encontram nos hospitais. Nós te rogamos, Senhor, a paz, a união, e que este ano nós possamos ter melhores condições para vivermos também em prol do outro. Que nosso pensamento esteja sempre voltado para o amor e para a caridade. Que assim seja, Jesus. Muito obrigada. Que assim seja. Gente, um beijo. Que assim seja. Feliz 2024, um ano novo começando. Obrigada. Fresquinho, tá Você bom? também. Estejamos aí, ó, Obrigada para juntos. vocês também. Um ano de muita felicidade para todos nós, tá bem? Tchau, tchau. Até Que amanhã. assim seja. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Fique com Deus. Até amanhã.